Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da Escola de Ensino, onde nós vamos falar aí sobre a disciplina de PS2, mantendo aí a última aula sobre emergência respiratória e assistência de enfermagem nessas emergências clínicas. Sobre a insuficiência respiratória, nesse último slide, que fala sobre a hipóxia, né? Ou hipoxemia, que é a falta de oxigênio. A insuficiência respiratória acontece quando existe um nível baixo de oxigênio e um aumento significante aí do dióxido de carbono. Tá? Geralmente os sintomas, né, dentro da insuficiência respiratória pode acontecer, por exemplo, quando é por lesão de 24 a 48 horas, né, posterior à lesão. E quais são os sintomas? Aumento do batimento cardíaco, taquicardia, taquipneia, aumento da respiração, hipertensão, né, aumento da pressão arterial, cianose, né, que é roxeamento e aí das extremidades e da região orofaríngea, também a falta de ânimo, né, sudorese, que é suor excessivo, e pode acontecer na falta de oxigênio também transtornos neurológicos. Tá? As causas mais comuns aí, né, é disfunção da insuficiência respiratória. Além de trauma, né, pode ter outras causas. Quais são elas? Disfunção pulmonar, asma, enfisema, doença pulmonar DPLC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, pneumotórax, trauma pulmonar, hemotórax, né, que é a presença de sangue dentro do pulmão, pneumotórax, presença de ar nos pulmões, síndrome SDRA, síndrome do desconforto respiratório agudo, né, fibrose cística, disfunção cardíaca, edema pulmonar, acidente vascular cerebral, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva. Tudo isso, né, sobrecarrega os pulmões, podendo causar aí a insuficiência respiratória. Todos esses que eu falei são causas da insuficiência respiratória. Então, quando a pessoa ela precisa respirar e não consegue, ela precisa estar aí no ventilador mecânico. O ventilador mecânico, ele tem o objetivo dele é fazer a ventilação desse paciente, coisa que o pulmão não consegue. Então é necessário o ventilador mecânico para que consiga fazer isso, né? Dentro da emergência aí, né, dentro da ressuscitação cardiopulmonar, o tratamento da causa, né, é necessário intubar, né, o paciente. Quando o paciente está com insuficiência respiratória ou tem pode ter uma parada respiratória, é necessário aí a ventilação mecânica através do respirador. Então, o paciente entubado, né, pelo laringo, joga um tubo dentro da traqueia, ele vai ser sedado com drogas sedativas, né, para que ele é um tratamento invasivo, para que ele seja sedado e realizado esse procedimento, e aí ele vai ser colocado um tubo do respirador nesse tubo endotraqueal que está dentro da traqueia, tá bom? E aí a gente pode ver um trauma torácico, né, onde tem a lesão, vocês podem ver aí no slide, a lesão de arcos costais, possivelmente aí lesionando o tecido pulmonar, onde vai causar a insuficiência respiratória também, tá? Então nós temos aí um dos maiores distúrbios, né, onde pode acontecer a disfunção não somente respiratória, mas também a disfunção cardiorrespiratória, que envolve aí vários sistemas, né? Sistema respiratório, cardíaco e sistema circulatório também. As lesões torácicas, né, podem ser causadas, né, por traumatismo fechado, né? Ou seja, não existe algo penetrante, né, mas é uma lesão onde pode haver uma e causar aí lesão do tecido pulmonar, tá? Isso pode acontecer devido a sono, né? A pessoa cair da banheira, pessoas bater os arcos costais em alguma rigidez, alguma matéria rígida, né? Como um acidente automobilístico, né? Tudo isso vai comprimir as estruturas no interior do tórax, causando aí o traumatismo torácico, né? Então
Então isso pode ser através de quedas, né, de lesões por esmagamento, ou até mesmo soco, algum soco, né, no tórax, né, ou perfuração devido a armas brancas, né, uma faca, facão, né, tudo isso pode causar uma lesão do tórax, só que aí já é uma lesão de trauma aberto, tá? As consequências do trauma torácico, né, são insuficiência respiratória aéreas, né, do diafragma, que é o tecido da respiração, e também lesão dos pulmões, né? Pode haver choque, né, devido a essas lesões, choque hipovolêmico, né, pneumotórax e hemotórax também, tá? Então pode pegar grandes vasos aí e levar esse paciente ao choque. Agora nós vamos falar sobre a emergência cardiovascular, né, sobre o primeiro, edema pulmonar, né? Né, dos pulmões devido ao acúmulo anormal de líquido entre os pulmões, né? Isso tudo pode levar também à falta de ar e pode também ter uma relação aí com problemas cardíacos, tá? Então, como eu falei, os sistemas estão interligados, tanto a questão cardíaca como pulmonar. O que é preciso a gente entender? Nos vestido por uma chamamos de pleura. Existe a pleura parietal e a pleura visceral. E no meio delas existe um espaço. Existe um líquido aí para ajudar quando a gente inspira, acúmulo de ar, e essas pleuras ajudam, e esse líquido ajuda que esse pulmão ele possa ter uma expansão normal. Quando existe edema agudo de pulmão, nós temos um acúmulo exatamente nesse espaço intrapleural, aí, entre a pleura visceral e a pleura parietal dos pulmões. E aí pode também causar, né, um problema pulmonar agudo, né, ou um problema pulmonar crônico, ou esse líquido, né, ele pode ser também a grandes altitudes, ou seja, se a pessoa ela está em lugares onde existe elevadas altitudes, pode ocasionar também um edema pulmonar, tá? Então, o edema pulmonar geralmente ele é causado também por insuficiência cardíaca, que vai elevar ou vai levar o aumento da pressão nas veias pulmonares, né? E à medida que a pressão desses vasos sanguíneos vai aumentando, o líquido é empurrado para dentro dos espaços aéreos dos pulmões, chamado de alvéolos, né? E é nos alvéolos que acontece a hematose, que é a troca de gasosa, né, de oxigênio por dióxido de carbono, e esse líquido acumulado vai interromper o fluxo de oxigênio nos pulmões, resultando aí na insuficiência respiratória, urgências cardíacas, né, entre elas o ataque cardíaco, né, que pode acontecer também. Nós temos aí a questão do vazamento ou estreitamento das válvulas cardíacas. As válvulas cardíacas é a válvula, né, que faz com que o sangue ele passe de um espaço para o outro, tá? Dos átrios, dos ventrículos, das veias e da aorta, né, da artéria dos ventrículos para as artérias e veias, tá? Nós temos aí também a doença da artéria coronariana, né? A hipertensão arterial. Também temos outros problemas aí cardíaco, né, que é o edema pulmonar, que pode ser causado por outros motivos, né? Quais são? Lesões pulmonares, né, por gases venosos ou infecções graves. Nós temos problemas cardíacos relacionados a alguns medicamentos excessivos. Insuficiência renal também é um órgão que está relacionado com a parte respiratória e cardíaca. E aí também os exercícios em altitudes extremas, tá? Então, é nítido isso, né? Por exemplo, os jogadores de futebol, quando eles vão jogar em algumas cidades onde a altitude ela está elevada em relação ao nível do mar, exemplo, Bolívia, Peru, Colômbia, né?
Então, os jogadores, é necessário que eles vão pelo menos 5 dias antes da partida, para que os pulmões, né, e também o seu organismo começam a se adaptar ao local. Então, exercícios em atitudes extremas, elas podem acabar gerando aí problemas cardíacos e respiratórios. Tá? Quais são os fatores de risco, né, que podem desenvolver problema cardíaco e problema pulmonar relacionado aí? São as pessoas acima de 60 anos de idade, que estão aí na fase aí da melhor idade, né? Elas podem apresentar insuficiência cardíaca, a gente chama também de ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Isso também vai aumentar o edema pulmonar e também o problema cardíaco, tá? Isso vale também para as pessoas obesas, né? As pessoas obesas, elas podem apresentar um problema cardíaco, né? E também um eventual problema pulmonar, além de outros fatores de risco para outras doenças, né? Como diabetes, com pressão alta, né? Como aumento do colesterol. Alguns sintomas do edema pulmonar agudo, né? É falta de ar extrema ou dificuldade para respirar, a gente chama isso de dispneia. Vai piorar principalmente quando o paciente deita, a cabeceira desse paciente esteja elevada a 45 graus, que a gente chama de posição de Fowler ou semi-Fowler. Sensação de sufocamento, né? Essa pessoa vai sentir ansiedade, inquietação, tosse, né? Que produz escarro, pode vir acompanhada de sangue também. Pode ter dor no peito, edema, dor de cabeça, arritmia cardíaca. E se esse paciente ele tiver algum desses sinais ou sintomas, né, deve procurar ajuda médica emergencialmente, tá? E o edema pulmonar, pessoal, ele pode ser fatal se não for tratado, tá? Eu já tive uma emergência pulmonar, respiratória, e o paciente ele evoluiu para uma parada cardíaca, tá? Então nós temos aí o tratamento, né? Esse paciente ele vai ser tratado aí como uma emergência. Então tem que ser oferecido oxigênio, né? Para aliviar alguns outros sintomas, né? O médico vai monitorar o padrão de oxigênio desse paciente, né? A saturação de O2 em ar ambiente, e esse paciente ele pode receber uma dessas seguintes medicações que eu vou falar agora, ou mais. Quais são os diuréticos, né, que tem a função de diminuir o excesso de volume do líquido corporal. Isso faz com que o paciente sinta um pouco de pode diminuir também um pouco aí da pressão arterial. E medicamento vai fortalecer o músculo cardíaco, controlar a frequência cardíaca e aliviar a pressão no coração. Aí, pessoal, acabamos aí a questão da emergência respiratória. O paciente é necessário, nas nossas mãos é necessário, nós temos em mente aí o protocolo de RCP, reanimação ter o protocolo em mente aí, o protocolo de RCP, reanimação cardiopulmonar. Vocês devem lembrar, né, das aulas de PS1, que é as manobras, né, de compressão, que é de 5 a 6 centímetros de afundamento do tórax na região intramamilar aí na última parte do osso do externo, que a gente de processo chifoide, e aí com os dedos entrelaçados, o cotovelo ereto, eu vou fazer as massagens cardíacas de 30 compressão para 2 ventilação, tá? Esse paciente ele tem que aldeia, né, e chamar aí o serviço avançado ou para o hospital, tá? Agora vamos falar das emergências relacionadas a hemorragias, né? Então a gente sabe o que é hemorragia, perda de sangue, súbita de sangue, né, pelo rompimento de alguns vasos sanguíneos. E nós temos aí algumas classificações dessas hemorragias.
elas podem ser externas e internas. Então é fácil. Hemorragia externa, pessoal, hemorragia que pode ser visível, né? Se tem um corte, esse paciente tem hemorragia, eu preciso aí estancar essa hemorragia o mais rápido possível, mas ela é visível. A minha hemorragia interna é quando não é visível. Exemplo, o paciente tem um trauma torácico, de abdômen, tem uma hemorragia interna, então eu não consigo visualizar, tá? Tem algumas hemorragias que elas são internas, mas elas podem se exteriorizar através da boca, do nariz ou do ouvido, né, que são orifícios, né? Quais são os tipos de causas de hemorragia? Aí nós temos a hemorragia arterial e a hemorragia venosa. O que é importante a gente saber? Diferenciar hemorragia arterial, hemorragia venosa e hemorragia capilar. A arterial, a diferença é que o sangue ele é vermelho vivo, ele é um sangue que pulsa com mais fluidez, mais rapidez. Importante. Agora existe uma pergunta. Quando eu pergunto o que é mais prejudicial ou arriscado, podendo causar o óbito do paciente? Uma hemorragia de sangue arterial ou hemorragia de sangue venoso? Aí eu depende. Geralmente a gente entende e aprende que a hemorragia arterial ela tem maior risco, mas o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: que artéria? Depende de que veia, depende de que lesão eu estou falando. Qual é a amplitude dessa lesão? Eu tenho, por exemplo, a artéria pedial. Se eu tiver uma hemorragia da artéria pedial e da veia cava, qual que tem maior risco? Possivelmente da veia cava, porque a veia cava é uma veia mais calibrosa do que a artéria pedial. Depende de como é essa lesão, né? Então eu não posso cravar, mas assim, é muito relativo, né? Depende de qual lesão, de qual artéria, de qual veia, né? E de que tipo de hemorragia eu estou falando, tá? Já o sangue venoso, pessoal, da veia, né? O sangramento ele é de cor escura, tá? Ele tem menos força, tá certo? Porque o sangue menos, por que ele é escuro? Ele tem menos oxigênio. O sangue arterial ele tem mais oxigênio, por isso que o sangue ele é vivo, tá? E o capilar, pessoal, o sangue que a gente tem dos capilares, né? Ele é da ponta dos dedos, da pele, então é um sangue mais superficial, né? É onde o risco aí de hemorragia excessiva é menor. Então aí nós temos aí o tratamento aí dos sangramentos, né, de braço e perna, né? Nós vamos tentar estancar aí utilizando direta. Ação direta é onde a gente tem um pano, né, que seja limpo, gaze, compressa estéreo, direto no local onde está tendo a hemorragia. A compressão indireta, né, é quando a gente vai tentar pressionar ou fazer uma compressão aí no próximo do local da hemorragia, por exemplo, de radial, eu posso fazer uma compressão aqui, por exemplo, na fossa cubital. Eu estou fazendo uma hemorragia no local. Eu estou fazendo eu estou fazendo uma compressão direta dessa hemorragia, né? Aí eu vou ter o ponto de pressão, né? Onde aí eu vou diminuir o fluxo desse sangue que vai correr aí pro braço, tá? Então se eu tenho aí uma hemorragia, por exemplo, no pé, eu posso fazer a compressão aí da artéria femoral. Então eu estou fazendo uma compressão indireta, não exatamente no local, mas uma compressão que vai ter relação e vai ir aí a minha hemorragia, tá? Pessoal, vou fazer aqui um teste, a gente chama de teste de Allen, ver se vocês conseguem perceber, né? Esse teste a gente faz quando tem uma punção
de artéria para fazer gasometria arterial. Vocês podem perceber que a mão ela vai ficando aqueçada, sem sangue, e a gente faz esse teste para perceber realmente se o paciente tem condições de estar fazendo a coleta de sangue arterial da gasometria, né, através da punção da artéria radial. Então esse teste geralmente é realizado pelo enfermeiro para entender se esse paciente ele tem retorno venoso. Se ele tiver alguma doença relacionada ao retorno venoso, ele pode, como vocês veem que minha mão está bem branca, ela vai voltar à sua coloração normal. Não sei se vocês conseguiram perceber no vídeo, tá? Então são alguns testes que a gente faz da artéria para saber se essa artéria tem ou não capacidade de ser coletada, tá? Tem outra compressão aí que a gente faz, pessoal, que é do torniquete, tá? A aplicação aí de um método, né? É quando existe amputação, principalmente de membros, braço ou perna, e aí você faz o torniquete para evitar um sangue excessivo, tá? Se o paciente, né, foi realizado o torniquete, esse paciente tem que ser levado a um hospital em mais ou menos 30 minutos, porque senão ele vai ter problemas seríssimos mesmo com o torniquete, tá? Nos casos de sangramento do nariz, tem que sentar a vítima, né, com a cabeça para frente para evitar que a mesma engula o sangue, evitando aí náuseas e vômitos, tá? Pessoal, vou dar na próxima aula.